Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Moleque Artesão. Meu nome é Samuel e na videoaula de hoje convido vocês mais uma vez a confeccionar comigo essa linda e mega passadeira, mais uma peça exclusiva da marca Moleque Artesão. Durante a videoaula, a peça será feita em 4 cores, mas se você desejar fazer a peça somente com uma cor, será necessário um total de 2,9 kg de barbante na cor de sua preferência e no fio número 8. Mas se você quiser fazer com as mesmas 4 cores que eu trabalhei, você vai precisar de 670 gramas na cor caramelo, 1 kg na cor bege escuro, 670 gramas na cor caqui e 540 gramas cru e todos no fio número 8. Os materiais para confecção são agulha para crochê número 4.5, tesoura e agulha de tapeceiro para os acabamentos. A medida da passadeira da videoaula ficou com 2,85 m de comprimento por 95 cm de largura. Porém, se você quiser fazer a peça com exatos 3 metros de comprimento por 1 metro de largura, vou deixar as informações de aumento no final da videoaula. E aqui na descrição abaixo do vídeo eu vou deixar também informações para você fazer a peça em mais 3 tamanhos diferentes, com 1,35 m trabalhando apenas com uma flor, com aproximadamente 2 metros trabalhando apenas 2 flores e com 2,35 m trabalhando apenas com 3 flores. Vou deixar a quantidade correta de correntes iniciais e voltas para cada tamanho. Então pessoal, como eu sei o quanto vocês estavam aguardando essa videoaula, agora conto com a ajuda de todos, dando bastante like no vídeo, compartilhando com as amigas e comentando bastante. Só assim é possível continuar por aqui, produzindo mais peças para vocês de forma gratuita a todos. Para quem não é inscrito, se inscreva, ative o sino de notificação e assim você não perde os próximos vídeos com mais novidades. Então pessoal, para iniciar essa peça, você vai precisar fazer um total com 252 correntes, ok? Já trabalhei aqui as minhas 252, em seguida eu laço, pulo 4 correntes e na 5ª corrente eu faço um ponto alto. Em seguida, na próxima corrente também trabalho um ponto alto. E vou seguir trabalhando pontos altos aqui até a primeira corrente. Contando com essas 4 correntes aqui, que eu vou considerar um ponto alto, eu vou ficar aqui com um total de 249 pontos altos trabalhados aqui em todas essas correntes, ok? Então, 249 contando com essas 4 correntes, como um ponto alto, ok? Ou seja, 248 pontos altos aqui, mais as 4 correntes que equivalem a um ponto alto, 249, ok? Então, vou trabalhar todos os meus aqui até a primeira corrente e volto com vocês. Então, fiz aqui o meu total, conforme informado, até a primeira corrente do início, ok? Dessa forma, eu fiz aqui a carreira base da peça. A partir daqui, eu vou trabalhar voltas sobre essa carreira. Então, eu não conto essa primeira como a primeira volta. Eu tenho ela como a carreira base e as próximas carreiras agora eu vou trabalhar fazendo voltas sobre ela, ok? Então, a partir de agora, eu dou início à volta de número 1. Começo fazendo aqui um ponto baixíssimo aqui na lateral desse último ponto alto aqui que eu trabalhei. Em seguida, subo 3 correntes. E aqui nesse espaço aqui desse ponto alto, eu trabalho mais 2 pontos altos. Em seguida, faço uma corrente. Agora, continuo trabalhando aqui dentro, mais um total de 5 pontos altos. Feitos os 5 pontos altos, faço uma corrente e ainda que dentro desse espaço eu trabalho mais 3 pontos altos.
Então, trabalhei aqui 3 pontos altos, contando as 3 correntes como um ponto alto, uma corrente, 5 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos aqui, todos dentro desse espaço aqui, desse último ponto alto. Agora, em seguida, sem fazer corrente, pegando aqui a partir desse próximo ponto aqui, ou seja, na base aqui da corrente, junto com esse próximo ponto, eu começo aqui fazendo uma sequência com 247 pontos altos, contando a partir desse aqui, ok? Então, vou seguir fazendo aqui os meus e volto com vocês no final. Então, trabalhei aqui os meus 247 pontos altos e restou aqui apenas as 4 correntes puladas do início. Aqui na lateral dessas 4 correntes, eu vou trabalhar da seguinte forma. Sem fazer corrente, aqui na lateral dela eu faço 3 pontos altos. Em seguida, aos 3 pontos altos, faço uma corrente apenas. Em seguida, vou fazer mais uma sequência aqui junto de 5 pontos altos. Feito os 5 pontos altos, faço uma corrente e continuo trabalhando ainda aqui dentro desse espaço. Agora faço mais 3 pontos altos. E fiquei trabalhado aqui 3 pontos altos no início, uma corrente, 5 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos. Agora, em seguida, a partir do próximo ponto aqui, ou seja, da base desse próximo, eu começo trabalhando aqui outra sequência com 247 pontos altos. Ou seja, vou trabalhar aqui a segunda reta aqui dessa primeira volta. Então, vou seguir aqui fazendo os meus e venho com vocês no final. Então, trabalhei aqui a minha segunda reta com os 247 pontos, ok? Agora eu fecho a volta fazendo um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente das 3 iniciais da volta. Em seguida, eu ando com mais 2 pontos baixíssimos nos próximos 2 pontos à frente. E também no espaço de uma corrente eu faço um ponto baixíssimo. E agora, a partir daqui, eu dou início à volta de número 2. Começo subindo 3 correntes. Em seguida, aqui nesse mesmo espaço de uma corrente, eu faço mais 2 pontos altos. Em seguida, faço 2 correntes. E ainda dentro do espaço de uma corrente, eu trabalho mais 2 pontos altos. Ou seja, eu vou ficar aqui nesse espaço de uma corrente com um leque de 6 e 2 correntes. Feito então aqui o leque, agora eu trabalho ponto alto sobre cada ponto de base aqui à frente, pegando a partir do primeiro aqui. Ou seja, onde tem esses 5 pontos altos aqui, eu vou repetir também 5 pontos altos sobre cada um deles. Em seguida, chegando aqui no espaço de uma corrente, eu vou repetir esse mesmo leque que eu trabalhei ali no início. Em seguida, agora iniciando aqui a primeira reta da segunda volta, sem pular ponto e sem fazer corrente, eu vou iniciar uma sequência com 253 pontos altos, até o próximo canto, ok? Então, contando a partir desse último que eu fiz aqui, já na base aqui da primeira reta, eu faço um total de 253 até chegar no final, ok? Então, vou trabalhar aqui os meus e venho com vocês. Então, trabalhei aqui a minha sequência com 253 pontos e cheguei aqui no segundo ponto. Aqui, eu vou repetir o mesmo padrão que eu trabalhei lá no primeiro canto.
Aqui nesse espaço de uma corrente, eu vou construir um leque de 6 com 2 correntes. Fiz então os 3 pontos altos, 2 correntes e agora mais 3 pontos altos, completando aqui esse primeiro leque desse primeiro canto. Em seguida, agora fora do espaço de uma corrente, eu trabalho aqui ponto alto sobre cada ponto de base. E aqui no próximo espaço de uma corrente, eu repito novamente mais um leque. Então, feito aqui o meu segundo canto, ou seja, esse próximo lado aqui, essa parte aqui eu vou chamar de reta menor e essa parte aqui de reta maior, ok? Agora é só repetir aqui na segunda reta a sequência de 253 pontos até o final da volta, ok? Então eu vou trabalhar aqui toda a volta e venho com vocês na volta de número 3. Então, trabalhei aqui os meus 253 pontos e cheguei aqui no finalzinho da volta. Agora eu fecho a volta aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente das 3 iniciais. Depois eu faço mais 2 pontos baixíssimos nos próximos 2 pontos aqui à frente. Agora aqui no espaço de 2 correntes eu também trabalho um ponto baixíssimo. E a partir daqui, eu vou dar início agora à volta de número 3. Começo subindo 3 correntes. Depois, eu vou completar aqui o meu leque de 6 com 2 correntes. Aqui, pessoal, o segredo para ficar um quadrado perfeito é sempre aqui nesse segundo e principalmente no terceiro aqui do leque, você faz ele a base bem alta. Ok? Tanto esses últimos aqui dos terceiros e os 2 primeiros aqui fechando o leque. Ó, né? Você faz a base deles bem alta. Ok? Isso é que vai fazer com que a peça depois ela fique um quadrado bem certinho. Ok? Então, feito aqui esse leque, eu vou trabalhar agora essa primeira reta menor. Faço uma corrente, em seguida pulo 2 pontos e no terceiro faço um ponto alto. Em seguida, uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. E vou seguir trabalhando esse padrão aqui até chegar no próximo leque. Então, uma corrente, pulo um, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um, no próximo, um ponto alto. E agora sobrou apenas 2 pontos aqui à frente. Aqui eu faço uma corrente e vou direto para o espaço de 2 correntes e trabalho o próximo leque aqui desse próximo canto. Então, feito aqui os 2 cantos e essa primeira parte reta aqui menor, eu vou trabalhar aqui a primeira parte reta maior, ok? Faço uma corrente, pulo 2 pontos aqui e no próximo faço um ponto alto. Em seguida, uma corrente, pulo o próximo ponto e no próximo um ponto alto. Ou seja, vou trabalhar aqui também espaços de uma corrente, ok? Então, aqui na reta menor, eu fiquei com um total de 1, 2, 3, 4, 5 espaços, sempre contando aqui o espaço entre o leque e o próximo ponto, ok? E aqui na primeira parte reta maior, eu vou ficar com um total de 129 espaços de uma corrente, contando esse primeiro espaço aqui entre o leque e o próximo ponto, ok? Então, vou fazer aqui os meus 129 e venho com vocês no final. Então, trabalhei até aqui um total de 128 espaços. Agora eu completo o espaço de número 129 fazendo uma corrente, pulando aqui esses 2 pontos que restaram e fazendo aqui
o leque desse próximo canto. Então eu conto aqui o último espaço entre o último ponto e o próximo leque aqui desse canto, ok? Feito então aqui esse próximo leque, eu repito agora o mesmo padrão que foi feito no início aqui nessa próxima reta menor, ok? Faço uma corrente, pulo 2 pontos e no próximo faço um ponto alto. E aqui eu já tenho o primeiro espaço de uma corrente. Em seguida, uma corrente, pulo um ponto e no próximo um ponto alto. Ou seja, eu vou fazer um total aqui de 5 espaços de uma corrente. Sempre o primeiro e o último vai ser pulado 2 pontos, diferente aqui do meio que está sendo pulado apenas um ponto, porém todos separados com uma corrente, ok? Então fiz aqui o espaço de número 4, agora eu fecho o espaço de número 5, trabalhando aqui o próximo leque do próximo canto. Então, feito aqui essa segunda reta menor, agora eu faço aqui a segunda reta maior, seguindo o mesmo padrão que foi feito aqui nas anteriores, ok? Então, vou trabalhar toda a minha e venho com vocês na próxima volta. Então, trabalhei aqui a minha segunda reta com os 129 espaços de uma corrente e já finalizei aqui a volta fechando com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente das 3 iniciais. Agora eu dou início à volta de número 4. Começo andando com um ponto baixíssimo aqui no próximo, mais um ponto baixíssimo no próximo e no espaço de 2 correntes também um ponto baixíssimo. Esse padrão aqui do início será repetido aí até próximo das últimas voltas, ok? Então, feito aqui o ponto baixíssimo, eu subo 3 correntes. Em seguida, eu completo aqui o meu primeiro leque aqui desse primeiro canto. Feito então o leque, eu faço uma corrente, pulo 2 pontos e no terceiro ponto aqui desse leque da carreira anterior eu faço um ponto alto. Em seguida uma corrente, pulo a corrente de espaço e no próximo ponto um ponto alto. Uma corrente em seguida, pula o próximo espaço de uma corrente e na base do próximo ponto um ponto alto. Ou seja, vou seguir aqui nessa primeira reta menor fazendo espaços de uma corrente também aqui, totalizando 7 espaços, ok? Na primeira foi trabalhado 5 espaços, aqui nós vamos ficar com 7 espaços no total. Cheguei aqui nesse último, faço uma corrente, pulo o espaço de uma corrente e faço o próximo ponto aqui no primeiro ponto do próximo leque aqui do canto. Em seguida, uma corrente. Agora pulo os 2 próximos e vou direto para o espaço de 2 correntes do próximo leque e repito aqui o meu segundo leque aqui do canto. E dessa forma, eu trabalhei aqui a minha primeira reta menor, fazendo aqui um total de 7 espaços e os 2 leques aqui do canto, ok? Aqui na primeira reta maior, eu vou seguir o mesmo padrão que eu fiz aqui nessa reta menor, fazendo uma corrente, pulo 2 pontos e no terceiro ponto aqui do leque anterior, eu faço um ponto alto. Em seguida, faço uma corrente, pulo o espaço de uma corrente e vou trabalhando aqui novamente espaços de uma corrente. Então aqui na primeira reta maior, eu vou trabalhar igual ao padrão que foi feito aqui nessa reta menor, ok? Trabalhando com espaços de uma corrente. Aqui vai ficar um total de 131 espaços de uma corrente. Na segunda reta menor, vai ser trabalhado igualmente foi trabalhado aqui com 7 espaços de uma corrente e os leques em cada canto
iguais foram feitos aqui, ok? Esse mesmo padrão eu vou repetir nessa volta de número 4 e na volta de número 5. Eu repito esse mesmo padrão, ok? Aqui após o leque, sempre pulo 2 pontos e começo aqui no terceiro ponto do leque fazendo os espaços de uma corrente, ok? Então vou repetir até a minha volta de número 5 e venho com vocês na volta de número 6, ok? Então trabalhei aqui toda a minha volta de número 4 e a volta de número 5 com o padrão orientado. Já andei aqui com um ponto baixíssimo até o espaço de 2 correntes e a partir daqui eu dou início à volta de número 6. Começo subindo as 3 correntes iniciais. Em seguida, completo aqui o meu primeiro leque. Feito então o leque, eu vou trabalhar aqui a minha primeira reta menor. Faço uma corrente, pulo 2 pontos aqui, no próximo um ponto alto. Uma corrente, pula o próximo espaço de uma corrente, na base do próximo ponto, um ponto alto. Ou seja, aqui não vai ter diferença, vai ser trabalhado exatamente da mesma forma que foi trabalhado a volta anterior aqui na primeira reta menor, ok? Então, vou trabalhar aqui toda essa reta menor com esse padrão e venho aqui com vocês orientar o padrão que será feito aqui na primeira reta maior, ok? Então, trabalhei aqui a primeira reta menor, já fiz aqui o leque do próximo canto e agora eu dou início à primeira reta maior, ok? Aqui eu inicio fazendo uma corrente, laço, pulo 2 pontos e no terceiro aqui eu faço um ponto alto. Fiz aqui o meu primeiro espaço da reta. Aqui eu vou seguir fazendo um total com 13 espaços de uma corrente, trabalhados aqui iguais aos que foram trabalhados nas voltas anteriores. Fazendo sempre uma corrente, pulo a corrente de espaço e um ponto na base do próximo ponto. Então, trabalhei aqui os meus 13 espaços de uma corrente. Agora, contando a partir desse último ponto, eu vou fazer uma sequência com 11 pontos altos. Da seguinte forma. O próximo eu faço aqui dentro desse espaço de uma corrente. O próximo na base aqui do próximo ponto. O próximo no espaço de uma corrente. E sigo trabalhando dessa forma até completar aqui um total com 11 pontos altos. Feito aqui a minha sequência com 11 pontos altos, agora eu vou fazer um intervalo com 3 espaços de uma corrente. Faço uma corrente, pulo essa corrente de espaço, no próximo ponto faço um ponto alto. Em seguida uma corrente, no próximo ponto alto faço mais um ponto. E sigo aqui até completar os 3 espaços de uma corrente. Completei aqui os 3 espaços, agora eu repito novamente uma sequência com 11 pontos altos. Igualmente foi trabalhado aqui essa primeira sequência. Então, eu conto já esse último ponto aqui como o primeiro da sequência. E o próximo eu faço aqui no espaço de uma corrente, o próximo na base, e sigo até completar aqui os meus 11 pontos. Completei a segunda sequência de 11 pontos, agora eu vou fazer mais um intervalo com um total de 19 espaços de uma corrente. Então, faço uma corrente, pulo a corrente aqui próxima e no próximo ponto faço um ponto. E sigo trabalhando dessa forma até completar aqui um total com 19 espaços de uma corrente. Então, trabalhei aqui os meus 19 espaços de uma corrente. Agora, contando a partir desse último aqui, eu faço uma sequência com 11 pontos altos, contando esse último aqui como um dos 11. Então, o próximo eu faço aqui no espaço de uma corrente, o próximo na base do ponto, e sigo dessa maneira até completar os 11 pontos altos aqui em sequência.
Feito a sequência de 11 pontos, agora eu faço outro intervalo com 3 espaços de uma corrente. Então, feito mais esse intervalo com 3 espaços, eu vou trabalhar novamente outra sequência com 11 pontos altos, contando esse último aqui como um dos 11. Feito aqui essa segunda sequência com 11 pontos altos, eu trabalhei até aqui a segunda base das 4 flores que será feita aqui na reta, ou seja, nas retas maiores vai ser feito um total de 4 flores, o desenho com 4 flores, e até aqui eu trabalhei a base do início da segunda flor. Então, feito a base da primeira flor, o intervalo até chegar na próxima base aqui da primeira flor, eu fiz um total de 19 espaços com uma corrente, ok? Então, aqui no meio, sem contar o início da reta e o final, eu vou sempre trabalhar intervalos entre cada flor de 19 espaços com uma corrente, ok? Então, eu fiz aqui 19 espaços e dei início aqui à base da segunda flor, fazendo exatamente da mesma forma, uma sequência com 11 pontos altos, um intervalo com 3 espaços de uma corrente e outra sequência com 11 pontos altos. Então, dando seguimento à peça, eu sigo agora aqui fazendo outro intervalo com 19 espaços de uma corrente e dou início à base da terceira flor. Depois da terceira flor, repito de novo 19 espaços com uma corrente e faço a base do desenho da quarta flor, ok? Então, trabalhei até aqui a minha última base da flor de número 4. Agora, a partir daqui, finalizando a minha reta, eu vou fazer o meu último intervalo com um total de 13 espaços de uma corrente, ok? Então, feito aqui a última base, eu faço uma corrente, pulo esse espaço de uma corrente, eu vou para o próximo ponto e faço um ponto. E aqui eu fiz o meu primeiro espaço. Agora eu vou completar aqui o meu total com 13 espaços de uma corrente trabalhados exatamente dessa forma. Lembrando que o último espaço ele vai ficar aqui em cima desse leque da volta anterior, ok? Então fiz até aqui o total de 12 espaços. Agora o último espaço de número 13 eu faço aqui entre esse último ponto e o leque que eu vou trabalhar aqui nesse canto. Então, dessa forma, eu encerro aqui a primeira reta maior, já fiz aqui o meu leque do canto e a partir daqui eu dou início à segunda reta menor, ok? Aqui será repetido exatamente igual foi feito na primeira, não tem diferença. Então, eu sigo aqui fazendo uma corrente, pulo 2 pontos e no próximo faço um ponto alto e construo aqui o meu primeiro espaço. Em seguida, faço uma corrente e sigo trabalhando aqui espaço de corrente sobre espaço de corrente. Aqui nessa reta menor, tanto na primeira quanto nessa segunda, vai ficar um total de 11 espaços de uma corrente. Então, eu vou trabalhar aqui toda essa reta e aqui na segunda reta maior será repetido todo o padrão que foi feito aqui nessa primeira reta, ok? Então, vou trabalhar toda a volta e venho com vocês na volta de número 7. Então, com esse padrão, encerrei toda a volta de número 6, já andei aqui com pontos baixíssimos até o espaço de 2 correntes, agora eu dou início à volta de número 7. Começo subindo 3 correntes e em seguida completo aqui o meu primeiro leque do canto. Então, feito aqui o meu primeiro leque, faço uma corrente e agora vou dar início aqui ao padrão da primeira reta menor. Pulo aqui 2 pontos, no próximo faço um ponto alto e trabalhei aqui o primeiro espaço. Em seguida faço mais um espaço fazendo uma corrente e um ponto alto aqui no próximo, na base do próximo ponto. Feito aqui esses 2 espaços de uma corrente, agora eu vou começar a trabalhar a base da flor que será feita aqui nessa parte menor, ok? Na primeira reta menor e na segunda reta menor,
também será trabalhado o desenho da flor e será trabalhado a partir dessa carreira, ok? Diferente das retas maiores, na volta de número 6 já foi iniciado a base das flores. Então, feito aqui esses dois espaços, contando com esse último ponto que eu trabalhei, eu vou fazer uma sequência com 7 pontos altos. O próximo eu faço aqui nesse próximo espaço de uma corrente, o próximo na base do próximo ponto, e sigo dessa maneira até completar aqui os 7 pontos altos em sequência. Feito a minha sequência com 7 pontos altos, agora eu faço um intervalo com 3 espaços de uma corrente. Faço uma corrente, vou para o próximo ponto de base, faço um ponto. Outra corrente, para o próximo ponto da base, faço um ponto alto. Vou fazer agora o último ponto, o último espaço. Então, fiz aqui um espaço, um intervalo com 3 espaços de uma corrente. Agora, contando a partir desse aqui, eu faço outra sequência de 7 pontos altos. O próximo aqui no espaço de uma corrente, já no próximo espaço. O próximo na base. E sigo até completar aqui os 7 pontos altos. Feito a segunda sequência de 7 pontos altos, faço uma corrente e agora vou trabalhar mais 2 espaços, ou seja, vou fazer mais um intervalo com 2 espaços de uma corrente. O primeiro eu fiz aqui nesse primeiro ponto do leque anterior, faço uma corrente, pulo o próximo, vou direto agora para o leque aqui do segundo canto e dessa forma eu faço também o meu segundo espaço. Então, até aqui eu trabalhei toda a primeira reta menor e já fiz aqui o início, ou seja, a base da flor que será feita aqui nessa primeira reta menor, ok? Agora, a partir daqui, eu dou início ao padrão da primeira reta maior, ok? Após o leque do canto, faço uma corrente, pulo 2 pontos, faço um ponto alto aqui no terceiro ponto do leque da volta anterior. E dessa forma eu fiz o meu primeiro espaço de uma corrente. Agora eu vou construir mais um total com 12 espaços de uma corrente, contando com esse primeiro um total de 13 espaços, ou seja, meu primeiro intervalo aqui do canto até o início da primeira flor vai ficar um total com 13 espaços de uma corrente, ok? Então eu vou construir aqui os meus 13 e venho com vocês. Então, feito aqui o meu primeiro intervalo com 13 espaços de uma corrente, agora eu vou fazer uma sequência com 15 pontos altos, contando esse último ponto aqui como um dos 15. O próximo eu faço aqui nesse próximo espaço de uma corrente. Os próximos eu sigo fazendo aqui sobre a base de cada um aqui, desses 11 pontos que foram trabalhados na volta anterior. Trabalhei até aqui 13 pontos, agora o 14 fica aqui nesse espaço de uma corrente e o ponto de número 15 aqui na base desse próximo ponto. Agora, em seguida, faço uma corrente, pulo esse espaço de uma corrente, no próximo ponto aqui, faço um ponto alto. Agora, novamente, eu vou trabalhar outra sequência com 15 pontos altos, contando esse último ponto aqui como um dos 15. Trabalhados igualmente foi feito aqui nessa primeira sequência. O próximo eu faço aqui nesse espaço de uma corrente, os demais sobre a base desses pontos, e encerro o 14 e o 15 aqui na corrente e no último ponto aqui da base. Então, feito aqui a minha segunda sequência com 15 pontos altos, agora eu vou fazer um intervalo com 17 espaços de uma corrente até chegar no próximo desenho da segunda flor, ok? Feitos os 17 espaços de uma corrente, eu começo a trabalhar a segunda flor, igualmente foi feito aqui nessa primeira flor aqui, ok? Então, as 4 flores vão ser trabalhadas todas dessa forma. Sempre o intervalo entre uma e outra será feito um total de 17 espaços de uma corrente. Vou trabalhar aqui até a última flor e venho com vocês. Então, fiz aqui a minha repetição e trabalhei a última flor aqui dessa reta maior, ok? Agora, faço o intervalo aqui entre essa última flor e o próximo canto,
com um total de 3 espaços de uma corrente, ok? Lembrando sempre que o último espaço ele é formado aqui com o leque, ok? Feito isso, eu vou trabalhar a minha segunda reta menor. Aqui eu vou repetir o mesmo padrão que foi feito na primeira reta menor, com o início da base aqui também da flor. Observe que a flor aqui ela é igual a que está sendo trabalhada aqui, porém menor, ok? A base aqui do início foi feita menor que essa aqui da reta maior, ok? Então eu vou trabalhar toda a volta aqui e venho com vocês na próxima volta. Então finalizei toda a minha volta de número 7 com o padrão informado e também fiz o arremate do fio caramelo. A partir da volta de número 8, eu vou passar a trabalhar agora com o fio bege, ok? Então já fiz aqui o meu nó e vou começar aqui nesse espaço de 2 correntes desse primeiro leque aqui do canto. Começo fazendo um ponto baixo, subo 3 correntes e aqui eu vou completar agora o meu primeiro leque desse primeiro canto. Feito aqui o meu primeiro leque, eu dou início aqui ao padrão da primeira reta menor. Começo fazendo uma corrente e vou construir aqui um total de 2 espaços de uma corrente. Então, pulo 2 pontos do leque, no terceiro faço um ponto alto e faço aqui o meu primeiro espaço de uma corrente. Faço mais um espaço. Feitos os 2 espaços, eu agora faço uma sequência com 11 pontos altos, contando esse último aqui como um dos 11. Então, o próximo eu faço aqui nesse espaço de uma corrente. Os demais eu vou fazendo sobre a base de cada um aqui desses 7 anteriores. Fiz aqui, então, 9. Agora, o 10 eu faço nesse espaço de uma corrente. E o ponto de número 11 aqui na base desse próximo ponto. Feito a sequência de 11 pontos altos, faço uma corrente, pulo o espaço de uma corrente à frente e faço um ponto alto aqui no próximo ponto. Em seguida, vou fazer outra sequência com 11 pontos altos iguais a essa primeira sequência, contando esse último ponto aqui como um dos 11. Feito a segunda sequência com 11 pontos altos, agora eu faço um intervalo com 2 espaços de uma corrente. Fiz o primeiro espaço, faço uma corrente e agora pulo esses 2 aqui e no espaço de 2 correntes construo aqui o próximo leque do próximo canto e fecho aqui o segundo espaço. Então, trabalhei toda a primeira reta menor e a partir daqui agora eu dou início à primeira reta maior. Vou começar fazendo aqui o intervalo do leque até o desenho da primeira flor com 14 espaços de uma corrente, ok? Então, fiz aqui o último leque, faço uma corrente, pulo 2 pontos e no próximo faço um ponto alto e tenho aqui já o meu primeiro espaço de uma corrente. Agora, contando com esse, eu faço mais 13 espaços de uma corrente, totalizando 14 espaços até chegar aqui na primeira flor. Fiz aqui o meu total de 14 espaços de uma corrente. Agora, a partir desse último ponto, eu faço uma sequência com 15 pontos altos, exatamente iguais aos 15 que foi trabalhado aqui na volta anterior, ok? Feito então aqui os 15 pontos altos em sequência, faço um espaço de uma corrente, pulo esse espaço aqui, esse próximo espaço, e no próximo ponto aqui, ou no primeiro ponto aqui dessa próxima sequência, faço um ponto alto. E a partir daqui, eu faço outra sequência com 15 pontos altos, contando aqui com esse último que eu trabalhei, ok? Feito então a segunda sequência com 15 pontos altos, agora eu vou fazer um intervalo com 17 espaços de uma corrente até chegar no desenho da próxima flor, ok? Então, depois daqui, é só repetição até o desenho da última flor, ok? Então, vou sempre repetir em todas as flores esse mesmo padrão que eu fiz aqui e sempre o intervalo entre uma flor e outra vai ser construído um total com 17 espaços de uma corrente, ok? Iguais aos que foram trabalhados também
na volta anterior, ok? Então, vou trabalhar até a flor de número 4 e venho com vocês. Então, fiz minha repetição e trabalhei até a última flor. Agora, eu vou construir aqui um intervalo de 14 espaços de uma corrente até o próximo leque. Lembrando que o leque ele fecha aqui o último espaço, ok? Feito esse intervalo, eu encerro aqui a primeira reta maior. E a partir daqui, é só repetir o que foi trabalhado até aqui, ok? Ou seja, na segunda reta menor, eu vou repetir o mesmo padrão da primeira reta. E aqui na segunda reta maior, eu trabalho esse mesmo padrão que foi feito até aqui, ok? Então, vou encerrar toda a volta de número 8 e venho com vocês na próxima. Então, finalizei toda a minha volta de número 8, já fechei aqui com ponto baixíssimo e já andei aqui até o espaço de 2 correntes do leque. Agora eu dou início à minha volta de número 9. Começo subindo 3 correntes, depois completo aqui o meu primeiro leque desse primeiro canto. Feito então aqui o meu primeiro leque, eu dou início então aqui ao padrão da primeira reta menor. Começo fazendo um intervalo com 3 espaços de uma corrente. Em seguida, aos 3 espaços, eu faço aqui uma sequência com 11 pontos altos, contando esse último aqui como um dos 11. Feito a minha sequência com 11 pontos, faço um espaço de uma corrente. Depois faço um ponto alto aqui no primeiro ponto da sequência aqui anterior. E a partir desse último ponto, eu trabalho mais uma sequência com 11 pontos altos. Feito a segunda sequência com 11 pontos altos, agora eu faço mais um intervalo com 3 espaços de uma corrente. E fiz aqui 2 espaços. Agora faço uma corrente e vou direto aqui no espaço de 2 correntes do leque e construo o meu segundo leque e também fecho aqui o terceiro espaço. Então, dessa forma, eu trabalhei aqui toda a primeira reta menor. Então, todo esse padrão que foi feito aqui será repetido também na segunda reta menor, ok? A partir de agora, eu dou início à primeira reta maior. Começo aqui fazendo um total de 11 espaços de uma corrente. Então, após aqui o leque, faço uma corrente, pulo os 2 pontos e começo aqui fazendo o primeiro espaço. Agora, além desse espaço, eu vou construir mais 10 espaços, totalizando aqui 11 espaços de uma corrente. Feito então aqui meus 11 espaços de uma corrente, agora contando com esse último ponto, eu faço uma sequência com 10 pontos altos. Então, o próximo ele já fica aqui nesse próximo espaço de uma corrente, o próximo na base desse próximo ponto, o próximo no espaço de uma corrente e sigo dessa forma até completar aqui os meus 10 pontos altos. Até aqui trabalhei 8 pontos, agora os outros 2 vão ficar aqui em cima dessa sequência da volta anterior. Então, 8, 9 e 10. Então, trabalhei aqui a minha sequência de 10 pontos. Em seguida, faço uma corrente, pulo o próximo ponto e no próximo faço um ponto alto. Agora, dando sequência, contando com esse último ponto aqui que eu trabalhei, eu vou fazer outra sequência com 10 pontos altos, contando esse aqui como um dos 10. Então, feito aqui a segunda sequência de 10 pontos altos, sobraram apenas 2 pontos aqui à frente. Em seguida, eu faço uma corrente, pulo esses 2 pontos aqui à frente e nesse espaço de uma corrente eu trabalho um bloco com 3 pontos altos. Em seguida, faço uma corrente, laço, pulo 2 pontos e a partir aqui do terceiro dessa sequência, faço um ponto alto. Em seguida, contando com esse ponto que eu trabalhei aqui, eu vou fazer uma sequência de 10 pontos altos, contando esse aqui como um dos 10. Feito a sequência com 10 pontos, faço uma corrente, pulo um ponto e no próximo faço um ponto alto.
Agora, dando seguimento, contando com esse último ponto que eu trabalhei, eu vou fazer outra sequência com 10 pontos altos. O próximo eu já faço aqui no próximo ponto, o próximo no espaço de uma corrente, o próximo na base aqui do próximo ponto, e vou seguindo dessa forma até completar os 10 pontos. Feito então a segunda sequência com os 10 pontos, eu trabalhei aqui todo o padrão da primeira flor nessa volta de número 9, ok? Após aqui os 10 pontos, eu vou fazer um intervalo com 9 espaços de uma corrente até iniciar o padrão da próxima flor, que será o mesmo padrão que eu trabalhei aqui nessa flor. Esse padrão aqui vai ser repetido em todas as 4 flores aqui, ok? No intervalo entre uma flor e outra, sempre será feito 9 espaços de uma corrente, ok? Então, vou trabalhar até a última flor e volto com vocês. Então, trabalhei até aqui toda a repetição e fiz a última flor, ok? Agora, a partir daqui, eu faço o último intervalo com 11 espaços de uma corrente até esse terceiro leque aqui. E dessa forma, eu encerro a primeira reta maior. Depois, é só repetir o padrão que foi feito aqui na reta menor, eu trabalho aqui igualmente, ok? Na segunda reta maior, eu faço o mesmo padrão que foi feito aqui nessa primeira. Então, vou encerrar toda a volta e venho com vocês na próxima. Então, finalizei, trabalhei toda a volta de número 9 e já iniciei aqui a volta de número 10 fazendo o meu primeiro leque, ok? Agora, a partir desse leque, eu dou início aqui ao padrão da primeira reta menor e que também será trabalhado na segunda reta menor, ok? Então, começo fazendo um espaço de uma corrente, fazendo uma corrente, pulando 2 pontos e fazendo um ponto alto aqui no próximo. Feito então esse primeiro espaço, agora eu faço uma sequência com 7 pontos altos, contando aqui esse último ponto que eu trabalhei como um dos 7. O próximo eu faço aqui no espaço de uma corrente, o próximo na base do ponto, e sigo dessa forma até completar aqui 7 pontos altos. O sétimo e último ponto da sequência vai ficar exatamente em cima aqui dessa primeira sequência da volta anterior. Em seguida, aos 7 pontos, eu faço uma corrente e vou fazer aqui um espaço de uma corrente. Pulo o próximo e no próximo faço um ponto alto. Agora, contando com esse último ponto aqui, eu faço outra sequência com 7 pontos altos. Então, já tenho 1, faço agora mais 6 e totalizo aqui os 7 pontos. Feito os 7 pontos, faço uma corrente, pulo os 2 pontos aqui que sobraram e no espaço de uma corrente eu faço um bloco com 3 pontos altos. Em seguida, faço uma corrente, pulo 2 pontos e no próximo faço um ponto alto. Em seguida, contando com esse último ponto, eu vou construir uma sequência com 7 pontos altos. Em seguida, aos 7 pontos altos, faço uma corrente, pulo um ponto e no próximo faço um ponto alto. Dando seguimento, contando com esse último ponto, eu faço outra sequência com 7 pontos altos. O próximo aqui no espaço de uma corrente, o próximo na base do ponto, e sigo até completar os 7 pontos altos. O último ponto dessa sequência ficou exatamente aqui nesse primeiro ponto do leque da volta anterior. Em seguida, faço uma corrente, laço e vou direto aqui para o espaço de 2 correntes do leque e construo aqui o meu segundo leque da volta. Então, feito aqui o meu segundo leque, eu trabalhei aqui todo o padrão da primeira reta menor, que também será repetido na segunda reta menor, ok? Agora, a partir daqui, eu passo a trabalhar o padrão da primeira reta maior. Começo fazendo uma corrente e vou fazer um intervalo aqui com um total de 11 espaços de uma corrente. Então, pulo 2 pontos, faço um ponto alto aqui e faço o meu primeiro espaço de uma corrente. Agora, vou seguir fazendo mais 10 espaços até totalizar 11 espaços de uma corrente.
Feito então o meu intervalo com os espaços, agora contando a partir desse último ponto que eu trabalhei, eu vou fazer uma sequência com 19 pontos altos, ok? Contando a partir desse aqui. O próximo eu faço aqui dentro desse espaço de uma corrente. Os próximos aqui vou seguir fazendo sobre a base dessa sequência aqui anterior. E aqui onde tem um espaço de uma corrente, eu vou fazer um ponto alto apenas, ok? Aí sigo depois fazendo o restante até completar aqui a sequência com 19 pontos. Feito então aqui os 19 pontos, faço uma corrente, pulo um ponto e no próximo faço um ponto alto. Em seguida faço uma corrente, pulo esses 2 pontos aqui restantes e faço um bloco com 3 pontos altos aqui nesse espaço de uma corrente. Depois faço uma corrente, pulo esse bloco aqui e nesse espaço de uma corrente faço outro bloco com 3 pontos altos. Depois faço uma corrente, pulo 2 pontos e no próximo um ponto alto. Em seguida, uma corrente, pulo um ponto e no próximo um ponto alto. Agora, dando seguimento, a partir daqui eu vou fazer outra sequência de 19 pontos altos, contando esse último ponto aqui como um dos 19. Da mesma forma onde eu trabalhei aqui nessa primeira sequência, aqui nesse espaço de uma corrente, eu faço apenas um ponto alto e sigo até completar os 19 pontos. Fiz até aqui 17 pontos, agora o ponto de número 18 eu faço aqui no espaço de uma corrente e o de número 19 aqui na base desse próximo ponto. E dessa forma fiz aqui a minha segunda sequência com 19 pontos altos e completei aqui o padrão da primeira flor, ok? Então todo esse padrão que eu fiz aqui será feito em todas as flores. Agora aqui, para fazer o intervalo entre as flores, eu vou trabalhar aqui um total com 7 espaços de uma corrente. Então faço aqui uma corrente e começo a construir os meus espaços. Então, feito aqui os 7 espaços, eu cheguei aqui no desenho da próxima flor. E aqui eu vou repetir tudo que eu fiz aqui nessa primeira flor, ok? Então, vou trabalhar as 4 flores e venho no final com vocês. Então, trabalhei aqui até a minha última flor e agora é só encerrar essa primeira reta fazendo um intervalo aqui com um total de 11 espaços de uma corrente. Lembrando que o leque ele fecha aqui o último espaço, ok? Feito isso, depois é só repetir o padrão pelo resto aí de toda a volta, ok? Aqui na segunda reta menor é só repetir o que foi feito na primeira reta menor e na segunda reta maior repetir o que foi feito até aqui, ok? Então vou fazer toda a volta e venho com vocês na próxima. Então trabalhei toda a volta de número 10 com o padrão informado, já fechei aqui a volta e também já dei início à volta de número 11, fazendo aqui o meu primeiro leque do canto, ok? A partir daqui, eu dou início à primeira reta menor. Começo fazendo uma corrente, depois eu laço, pulo os 2 pontos e fecho aqui o meu primeiro espaço de uma corrente. Aqui eu vou fazer apenas esse espaço. Em seguida, contando com esse último ponto aqui, eu vou fazer uma sequência com 13 pontos altos, contando esse ponto aqui como um dos 13. O próximo eu faço aqui nesse espaço de uma corrente. E os demais eu vou trabalhando aqui ponto sobre cada ponto de base. Ao chegar nesse espaço de uma corrente, eu faço apenas um ponto alto aqui nesse espaço. E continuo até completar os 13 pontos. Então, feito aqui a minha sequência com 13 pontos altos, faço uma corrente, pulo um ponto e no próximo faço um ponto alto. Depois faço uma corrente, pulo esses 2 pontos altos aqui à frente e nesse espaço de uma corrente eu faço um bloco com 3 pontos altos. Em seguida faço uma corrente,
pulo esse bloco aqui de 3 pontos e nesse próximo espaço de uma corrente eu trabalho outro bloco com 3 pontos altos. Depois faço uma corrente, pulo os próximos 2 pontos e a partir do terceiro faço um ponto alto. Depois faço uma corrente, pulo um ponto e no próximo faço um ponto alto. Em seguida, contando com esse último ponto aqui, eu vou fazer outra sequência com 13 pontos altos. Lembrando que aqui nesse espaço de uma corrente eu trabalho apenas um ponto alto e depois sigo fazendo até completar os 13 pontos altos. Então fiz até aqui um total com 11 pontos. O ponto de número 12 faço aqui nesse espaço de uma corrente. E o último ponto de número 13 eu faço aqui nesse primeiro ponto do leque. Depois faço uma corrente, pulo os 2 pontos aqui do leque e fecho um espaço aqui, construindo o meu segundo leque aqui do segundo canto. Então, dessa forma, eu trabalhei aqui todo o padrão da primeira reta menor. A partir daqui, eu dou início agora ao padrão da primeira reta maior. Então, iniciando essa primeira reta maior, faço uma corrente, pulo os 2 pontos aqui e no próximo faço um ponto alto. Dessa forma aqui, eu fiz o meu primeiro espaço de uma corrente. A partir daqui, eu vou fazer mais 11 espaços de uma corrente, totalizando com esse espaço aqui um total de 12 espaços, ok? Então, vou seguir fazendo aqui os meus. Feito, então, os 12 espaços, agora contando com esse último ponto que eu trabalhei, eu vou fazer uma sequência com 19 pontos altos, ok? A mesma quantidade que foi trabalhada na sequência da volta anterior. Então, eu conto já esse último aqui como um dos 19. E sigo fazendo aqui a minha sequência até completar os 19 pontos altos. Então, feito a sequência com 19 pontos altos, em seguida faço uma corrente, pulo esse próximo espaço de uma corrente e no segundo espaço aqui de uma corrente eu trabalho um bloco com 3 pontos altos. Em seguida faço 2 correntes e nesse próximo espaço aqui de uma corrente eu faço um ponto baixo. Em seguida, 2 correntes, pulo esse próximo bloco aqui e no próximo espaço de uma corrente eu trabalho outro bloco com 3 pontos altos. Depois faço uma corrente, pulo esse ponto e esse espaço de uma corrente e faço um ponto alto aqui na primeira sequência, nesse primeiro ponto aqui dessa sequência anterior. Feito esse ponto, eu vou fazer outra sequência com 19 pontos altos, contando esse ponto aqui como um dos 19. Feito então a segunda sequência de 19 pontos altos, agora eu faço um intervalo com 7 espaços de uma corrente. Então, feito o intervalo com 7 espaços de uma corrente, eu trabalhei até aqui todo o padrão da primeira flor e fiz o intervalo até a próxima flor. A partir daqui, então, é só repetir esse mesmo padrão que eu trabalhei até aqui, em todos os desenhos das 4 flores, ok? Então, vou trabalhar todas as flores e venho com vocês no final. Então, finalizei aqui o padrão de todas as flores. Agora eu faço aqui um intervalo da última flor para iniciar aqui a segunda reta menor. Eu faço um intervalo com 12 espaços de uma corrente. Lembrando que o último espaço ele sempre vai ser fechado aqui com um leque, ok? Então, é só fazer aqui os 12 espaços e depois, a partir daqui, é só seguir fazendo a repetição de tudo que foi trabalhado até aqui, até o resto da volta, ok? Então, vou trabalhar toda a volta e venho com vocês na volta de número 12. Então, trabalhei, encerrei toda a volta de número 11 e já dei início aqui à volta de número 12 com o primeiro leque aqui do canto. Então, a partir daqui, eu dou seguimento à volta de número 12 fazendo uma corrente, pulo 2 pontos e no próximo ponto eu faço um ponto alto.
e fecho aqui o meu primeiro espaço. Em seguida, faço uma corrente e vou fazer mais um espaço de uma corrente, pulando aqui esse próximo espaço e fazendo um ponto alto aqui no primeiro ponto dessa sequência aqui da volta anterior. Trabalhei então aqui 2 espaços de uma corrente. Agora, a partir desse último ponto que eu trabalhei, contando com ele, eu vou fazer uma sequência com 13 pontos altos, com a mesma quantidade da sequência da volta anterior, ok? Então, eu conto esse último ponto aqui como um dos 13. Feito a sequência com 13 pontos, eu faço uma corrente, pulo esse espaço de uma corrente à frente e no próximo espaço eu faço um bloco com 3 pontos altos. Depois faço 2 correntes e nesse próximo espaço de uma corrente eu faço um ponto baixo. Em seguida, mais 2 correntes, pulo esse bloco aqui de 3 pontos e no próximo espaço de uma corrente eu faço outro bloco com 3 pontos altos. Depois faço uma corrente, pulo o espaço de uma corrente, esse ponto aqui, e em cima da base aqui desse primeiro ponto eu faço um ponto alto. Em seguida eu vou repetir a mesma sequência de 13 pontos altos que eu fiz no início, contando aqui com esse ponto já sendo um dos 13. Feito então a segunda sequência com 13 pontos, faço uma corrente e construo aqui o intervalo com 2 espaços de uma corrente. Pulo aqui esse espaço, faço um ponto alto aqui. No próximo, fiz o primeiro espaço, faço uma corrente e agora fecho esse segundo espaço fazendo o segundo leque aqui do segundo canto. E dessa maneira eu trabalhei a primeira reta menor aqui da volta de número 12. A partir daqui, eu dou início agora à primeira reta maior. Então, iniciando essa primeira reta maior, eu faço uma corrente, pulo os 2 pontos e no próximo ponto faço um ponto alto. E aqui construí o meu primeiro espaço de uma corrente. Aqui, nesse intervalo do canto até o próximo desenho da flor, eu vou trabalhar um total com 14 espaços de uma corrente. Contando aqui com esse primeiro que eu trabalhei, agora eu faço mais 13 espaços de uma corrente. O último espaço ele vai ficar sobre essa sequência aqui que foi trabalhada na volta anterior, ok? Então, fiz até aqui um total de 13 espaços, só que eu preciso de 14 espaços. Então, feito esse último, eu faço uma corrente, pulo esse próximo ponto e no próximo faço um ponto alto. E dessa forma eu fecho aqui o meu intervalo aqui do canto até a próxima flor. Agora, em seguida, contando com esse ponto alto que eu trabalhei por último, eu vou fazer uma sequência com 15 pontos altos, sendo que esse aqui já conta como um dos 15. Feito então a sequência com 15 pontos, faço agora uma corrente, pulo esses 2 pontos à frente que sobraram e nesse espaço de uma corrente eu trabalho um bloco com 3 pontos altos. Em seguida, faço 3 correntes, pulo esse bloco de 3 pontos e no espaço aqui de 2 correntes, bem próximo aqui esse ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Em seguida, sobre esse ponto baixo aqui, eu trabalho outro ponto baixo. Em seguida, no espaço aqui de 2 correntes, trabalho outro ponto baixo. Depois faço 3 correntes, pulo esse bloco de 3 pontos e nesse próximo espaço de uma corrente, trabalho outro bloco com 3 pontos altos. Em seguida, faço uma corrente, pulo 2 pontos aqui à frente e no próximo faço um ponto alto. Em seguida, contando agora com esse ponto que eu trabalhei aqui, eu vou fazer outra sequência com 15 pontos altos, contando esse aqui como um dos 15. Feito então a minha segunda sequência com 15 pontos altos, agora eu vou fazer o meu intervalo até a próxima flor. Aqui vai ficar um total de 9 espaços, ok? Então, feitos 15, faço uma corrente,
pulo esse próximo ponto e no próximo, ainda que dessa sequência, faço um ponto alto. E aqui eu trabalhei o primeiro espaço. Em seguida, sigo fazendo mais espaços até completar o total de 9 espaços. Então, trabalhei aqui o meu intervalo com 9 espaços de uma corrente e também trabalhei todo o padrão aqui da primeira flor. Agora, a partir daqui, é só repetir. Sempre aqui nos intervalos entre uma flor e outra vai ficar um total de 9 espaços, ok? E em todas as flores é só repetir esse mesmo padrão que foi trabalhado aqui, ok? Então, trabalhei a repetição de todas as flores. Agora, a partir daqui, faço uma corrente, pulo um ponto e no próximo aqui dessa última sequência, eu faço o meu primeiro espaço. A partir desse espaço, eu vou fazer mais 3 espaços, fazendo aqui o intervalo com um total de 14 espaços de uma corrente, ok? Então, fiz aqui o meu intervalo de 14 espaços de uma corrente, sendo que o último espaço ele é fechado aqui com o leque, ok? A partir daqui, então, é só repetir todo o padrão trabalhado até aqui no restante da volta, ok? Então, trabalhei toda a minha volta de número 12 e também já dei início aqui à volta de número 13, fazendo o meu primeiro leque aqui do canto, ok? A partir daqui, eu dou início ao padrão da primeira reta menor dessa volta de número 13. Começo fazendo uma corrente, pulo 2 pontos e no próximo faço um ponto alto. E aqui eu fiz o meu primeiro espaço de uma corrente. Agora eu vou fazer mais 3 espaços de uma corrente. Ou seja, eu vou ficar aqui com um total de 4 espaços de uma corrente. Fiz 3 espaços. O espaço de número 4 ele vai ficar aqui em cima dessa sequência de pontos anterior. Feitos 4 espaços de uma corrente, agora contando com esse último ponto que eu trabalhei, eu vou fazer uma sequência com 9 pontos altos, contando esse aqui como um dos 9. Feito então a sequência com 9 pontos, faço uma corrente, pulo os 2 pontos aqui à frente e, nesse próximo espaço de uma corrente, eu trabalho um bloco com 3 pontos altos. Depois faço 3 correntes, pulo esse bloco aqui de 3 pontos e nesse espaço de 2 correntes eu faço um ponto baixo bem próximo aqui a esse ponto baixo da volta anterior. Em seguida, sobre esse ponto baixo, trabalho outro ponto baixo. Depois, no próximo espaço de 2 correntes, faço mais um ponto baixo. Fiquei aqui com um total de 3 pontos baixos. Em seguida, faço 3 correntes, pulo esse bloco de 3 pontos altos e, nesse próximo espaço de uma corrente, eu trabalho outro bloco com 3 pontos altos. Em seguida, faço uma corrente, pulo 2 pontos e, a partir do terceiro, faço um ponto alto. Em seguida, vou fazer outra sequência com 9 pontos altos, contando esse último ponto que eu trabalhei aqui. Feito a segunda sequência com 9 pontos, faço uma corrente e agora eu vou fazer mais um intervalo aqui com 4 espaços de uma corrente, sendo que o último eu fecho aqui com o leque do segundo canto. Então, feito a corrente, pulo um ponto, no próximo faço um ponto alto e fecho aqui o meu primeiro espaço de uma corrente. Agora sigo fazendo espaços até completar o total de 9 espaços e até eu fechar aqui o final da reta com leque. Fiz aqui 3 espaços, agora faço uma corrente e fecho o espaço de número 4, fazendo aqui o leque do segundo canto. E dessa maneira eu trabalhei aqui toda a primeira reta menor e a partir daqui eu vou dar início à primeira reta maior da volta 13. Então, começando aqui a minha primeira reta maior, faço uma corrente, pulo 2 pontos, no próximo faço um ponto alto e fecho aqui o meu primeiro espaço aqui da reta. Aqui, pessoal, eu vou trabalhar um total, contando com esse primeiro espaço que eu fiz,
vou fazer um total com 21 espaços de uma corrente, ou seja, um intervalo aqui com 21 espaços de uma corrente, ok? Então, fiz aqui um total de 15 espaços de uma corrente. Agora, sobre aqui essa sequência, eu trabalho mais 6 espaços. Então, faço uma corrente, pulo esse próximo ponto e no próximo faço um ponto alto. Em seguida, uma corrente, pulo o próximo e no próximo um ponto alto. E sigo dessa forma aqui até completar mais 6 espaços de uma corrente, totalizando 21 espaços do canto até aqui. Então, feito o meu total de 21 espaços, faço uma corrente, pulo esses 2 pontos aqui à frente e no espaço de uma corrente trabalho um bloco com 3 pontos altos. Em seguida, faço 4 correntes. E aqui nesse espaço com 3 correntes, eu faço um ponto baixo bem próximo aqui desse ponto baixo. Em seguida, no próximo ponto baixo, faço outro ponto baixo sobre ele. No próximo, também um ponto baixo sobre ele. E no próximo, também um ponto baixo sobre ele. Depois, aqui no espaço de 3 correntes, eu faço também um ponto baixo. Em seguida, faço 4 correntes, pulo esse bloco com 3 pontos altos e, nesse próximo espaço de uma corrente, eu trabalho outro bloco com 3 pontos altos. Depois faço uma corrente, pulo 2 pontos e no próximo faço um ponto alto. Em seguida, eu vou construir mais um intervalo com total também de 21 espaços de uma corrente. Então, após esse ponto, faço uma corrente, pulo o próximo ponto e no próximo eu fecho aqui o meu primeiro espaço com um ponto alto. Em seguida, uma corrente, pulo o próximo e fecho com um ponto alto no próximo. E sigo dessa forma até completar aqui o meu total com 21 espaços de uma corrente. Então, fiz aqui o meu segundo intervalo com 21 espaços de uma corrente e cheguei aqui no centro da próxima flor. Aqui no centro eu vou repetir o mesmo padrão que eu fiz aqui nessa primeira flor, ok? Então, é só repetir agora o padrão. Todos os intervalos aqui entre uma flor e outra, na verdade, entre o centro da flor e o da outra vai ficar um total de 21 espaços, ok? Então, vou trabalhar aqui todas as minhas e venho com vocês. Então, trabalhei aqui o padrão do centro de todas as flores e cheguei aqui na última. Agora, em seguida, faço uma corrente, pulo 2 pontos e faço aqui um ponto alto no terceiro. E a partir daqui, eu vou fazer novamente outro intervalo com um total de 21 espaços de uma corrente, até chegar aqui no terceiro canto, para que eu possa iniciar aqui a segunda reta menor, ok? Lembrando, pessoal, que esses espaços eu não estou contando aqui com esse espaço entre o leque e esse primeiro ponto, tanto aqui no início quanto aqui no final, ok? Eu não estou contando esses espaços. Os 21 espaços são a partir desse ponto para cá. Então, aqui na volta de número 13, ficou 21 espaços de uma corrente em todos os intervalos, tanto entre as flores quanto aqui no início da reta e aqui também no final da reta, ok? Então, vou construir aqui os meus 21, vou encerrar aqui essa primeira reta e depois é só trabalhar a repetição aí no resto do tapete, ok? Todo o padrão que foi trabalhado até aqui.